Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre dois assuntos importantes: regência e crase. Regência e crase tem tudo a ver, né? Tem algumas situações diferentes, mas muitos casos de crase têm a ver com regência. Então, fica ligadinho aí. Mas antes de nós começarmos, se você está chegando aqui pela primeira vez, talvez estranhe a forma como eu vou ler a questão aqui para vocês. Eu vou começar sempre a leitura pelo enunciado, para depois nós fazermos a leitura do texto quando houver necessidade, ok? Isso faz com que você tenha um pouco mais de agilidade e que você, na leitura do texto, quando tiver que fazer, você tenha mais, você sabe daquilo que você precisa entender do texto para responder corretamente a questão, ok? Então, a nossa primeira questão de hoje, ela vai trazer o seguinte enunciado: o emprego de acento grave, indicativo de crase, pode ser originado, entre outras razões, da regência verbal ou nominal. Considerando essas informações, analise o trecho de texto anterior e assinale a questão, a alternativa correta. Então, olha lá. Em que beira a imortalidade não ocorre crase, porque o verbo beirar é transitivo direto. Então, vamos lá. Vamos fazendo uma por uma, né? Que acho que vai ficar mais fácil. Volta para o texto. Olha lá. Genética revela os segredos da... não sei ler isso aqui. A planta que beira a imortalidade. Será que esse verbo é transitivo direto e por isso não precisaria da preposição a? É isso que está dizendo na alternativa A, né? Vamos para a alternativa B. O trecho sobreviver em condições climáticas pode ser substituído por sobreviver a condições climáticas com crase. Será? Tá certo? Eu acho que essa questão aqui, ó, você não precisaria nem ler o texto, mas a gente vai dar uma lidinha ali, ó. Vamos lá no contexto do texto, ó. Espécie considerada a mais longeva do mundo vegetal é capaz de sobreviver em condições climáticas. Então, se aqui eu trocasse por a com crase, estaria certo? Vamos ver, né? Daqui a pouquinho eu vou perguntar de novo para vocês. Letra C. À medida que a ocorrência de crase se justifica pelo uso das formas verbais via crescendo. Volta lá para o nosso texto. Então, ali, ó, à medida que a planta vai crescendo os extremos das folhas, será que essa crase aí foi usada por causa do verbo vai crescendo, nesse contexto? Próxima questão, letra D. A expressão às vezes recebe acento grave porque é objeto indireto do verbo dar. Então, vamos ver, esse a gente tem que ver, ó. Cadê ali, ó? À medida que a planta vai crescendo, os extremos das folhas se esfarrapam e se enroscam entre si, o que às vezes lhe dá um aspecto similar ao de um polvo. Será que esse às vezes ali, ele tem alguma coisa a ver com o verbo dar? E a letra E, graças a seus genes, não há ocorrência de preposição, por isso não se pode empregar acento grave. Vamos à resposta? Então, se você marcou a letra A, você acertou, tá? O verbo beirar, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o que isso significa? Que ele não pede uma preposição entre o verbo e o complemento dele, né? Que seria o quê? Beira o quê? A imortalidade. Então, tá certo. Agora, por que a B, a C, a D e a E estão erradas? Então, vamos lá. Primeiro, a letra B, ó. O trecho sobreviver em condições climáticas pode ser substituído por sobreviver a condições climáticas. Se não tivesse a crase ali, ó, estaria certo, tá? Só que percebam que depois da palavra a tem condições climáticas no plural, certo? Então, para ter a preposição mais o artigo para ocorrer o uso da crase ali, na verdade do acento grave que vai indicar a ocorrência da crase, eu teria que ter aquele as no plural, tá? Como só tem o a no singular, porque esse a é só uma preposição. Então, se é só uma preposição, não tem acento indicativo de crase. C. À medida que. Essa é uma locução conjuntiva que vai
sempre vir seguida com o acento grave ali. E não tem nada a ver com a forma verbal que ela estiver junto. Ela sempre vai ser uma expressão com crase. À medida que, à proporção que, tá? Então, neste caso, está errada também essa afirmação. D. A expressão às vezes recebe acento grave porque é objeto indireto do verbo dar? Não, gente, às vezes vai sempre vir com crase essa expressão, tá? Então, também está errado. E a última, alternativa E. Graças a seus genes, não há ocorrência de preposição. Por isso, não se pode empregar acento grave. Gente, na verdade, esse a é uma preposição. O que não tem ali é o artigo. Porque se tivesse um artigo, seria os seus genes. Certo? Então, na verdade, existe uma preposição ali. E não que não há ocorrência de preposição. Tá bom? E lembre-se, só vai ocorrer a crase se eu juntar a preposição a com o artigo a ou com outra palavra, por exemplo, aquela. A da preposição mais aquela, né? Então, a alternativa A é a correta. 2. Quanto às regências nominal e verbal, assinale C nas orações corretas e E nas incorretas. E aí a gente tem lá as alternativas de acordo com a sequência em que isso aparece. Apesar dos desmatamentos incessantes, a Amazônia ainda é abundante em árvores e animais. Será que a regência, né, nominal e verbal aí tá certa ou errada? Tenho devoção pela ciência, que é a vela na escuridão da nossa ignorância. Há muitas pessoas que acumulam demasiadas coisas e são insensíveis por miséria. Sei que tens devoção à Nossa Senhora, até porque és católico. Todos os habitantes das grandes cidades aspiram ao ar poluído provocado pelas indústrias. E sinto simpatia para com as pessoas humildes, vítimas que são de um sistema social injusto. Então vamos à resposta dessa aqui? Se você colocou a alternativa D, você acertou. C, C, E, C, E, C. Agora vamos entender ali, ó. Apesar dos desmatamentos incessantes, a Amazônia ainda é abundante em árvores e animais. Se eu sou abundante em alguma coisa. Tudo certo. Tenho devoção por. Quem tem devoção por algo ou por alguém. Que é a vela na escuridão de nossa ignorância. Tudo certo. Agora a E ali, ó. A errada. Há muitas pessoas que acumulam demasiadas coisas e são insensíveis por miséria, são insensíveis à miséria, né? Não por, essa preposição ali está incorreta. Sei que tens devoção à Nossa Senhora, até porque és católico. Tá certo, tá? E aí a gente está diante ali de um caso, gente, talvez por isso você tenha colocado errado, se você errou, que quando eu tenho uma preposição a diante de um pronome possessivo, por exemplo, Nossa Senhora, né? É opcional você colocar ali o acento indicativo de crase. Então, não é porque não tem o acento da crase, né? O acento grave, que estaria errado. Está correta. A próxima. Todos os habitantes das grandes cidades aspiram ao ar. Gente, aí é um caso de regência verbal que está errada. Ó, aspirar é um verbo que ele pode ter mais de um sentido. Quando ele tem sentido de almejar, de desejar, quem aspira, aspira a algo. Teria a preposição a. E com o sentido de respirar, que é o sentido que tem ali, ele é transitivo direto, ou seja, não pede uma preposição a. Então, teria que estar escrito aqui assim, ó. Todos, né? Na verdade, também está errado. Todos os habitantes das grandes cidades aspiram o ar poluído provocado pelas indústrias, tá? Então, tá erradíssima essa. E por último, sinto simpatia para com pessoas humildes, vítimas que são de um sistema social injusto. Quem sente simpatia pode sentir simpatia para com alguém. Tá tudo certo, tá bom? Vamos à questão 3, que tem como enunciado o seguinte: o acento grave indicativo de crase é utilizado em português para marcar a ocorrência dupla de A,
que pode pertencer a diferentes classes gramaticais. A gente já viu, né? A da preposição e a do artigo. No texto de divulgação do evento de promoção para mulheres e meninas na ciência, a segunda ocorrência do acento grave justifica-se por. Então, por que foi usada a crase ali? A segunda ocorrência, ó. A Faculdade de Ciências Aplicadas organiza, dia 11 de fevereiro, data em que se comemora o Dia Internacional de Mulheres e Meninas na Ciência, das 13 às 18 horas, essa é a primeira, uma série de atividades, palestras, oficinas, rodas de conversa, café consciência, destinadas às meninas. Ali está a segunda, tá? Então, nessa segunda ocorrência, por que foi usada a crase? Porque eu tenho ali um caso de regência verbal, concordância nominal, locução conjuntiva, expressão adverbial de tempo ou regência nominal. E aí, o que você respondeu? Se você colocou a alternativa E, você acertou. Ó, esse as meninas está relacionado ao termo destinadas. Destinadas a quem? Às meninas. Tá vendo? E que tipo de palavra é a palavra destinadas? É um adjetivo. Então, significa que as meninas está sendo um termo regido pelo adjetivo destinadas. Então, é um caso de regência nominal. Não é um caso de regência verbal. Não é um caso de concordância nominal, né? Porque se é crase, não tem a ver com concordância nominal necessariamente. Locução conjuntiva seria se você tivesse ali, por exemplo, a proporção que, a medida que não é o caso, né? Expressão adverbial de tempo, a gente tem na primeira ocorrência da crase, ó, às 18 horas, o que não é o caso da segunda, tá bom? Então, a alternativa E é a correta. 4. Em conformidade com as regras de regência e de colocação pronominal, a expressão destacada em a ideia é que a parceria das empresas não fique só nas HQs. Pode ser substituída sem prejuízo de sentido por se restrinja nas, se restrinja nas, restrinja-se nas, restrinja-se às, sem crase, se restrinja às, se restrinja às, tá? Então vamos ler ali, ó. A Marvel vai criar em parceria com a chinesa NetEase o primeiro super-herói chinês a estrelar nos quadrinhos. Até hoje, a empresa que pertence à Disney só mostrou chineses em papéis secundários, como Benedict Wong, de Doutor Estranho, e o vilão Mandarim em Homem de Ferro. A franquia criadora de Homem-Aranha e X-Men, porém, já arrecadou 1 bilhão na China com suas adaptações para o cinema. Por esse e por outros motivos, a ideia é que a parceria das empresas não fique só nas HQs, mas futuramente se transforme em outros produtos como livros, tá? Então, se eu tirar, né, se eu trocar ali essa expressão por se restrinja, ficaria como? Se restrinja, restrinja-se nas, restrinja-se às, se restrinja às ou se restrinja às com acento. E aí, o que você marcou? Espero que você tenha marcado a alternativa C. E. Nossa, tô cega aqui. Alternativa E. Se restrinja às, tá? Então, a ideia é que a parceria das empresas não se restrinja às... Cadê? Não se restrinja às HQs. Então, vamos lá, vamos entender. Primeiro, tem que começar com esse se, com esse pronome, tá? Então, se olhássemos só a questão de colocação pronominal, a D e a E estariam corretas, se fosse só a questão da colocação pronominal, tá? Só que a gente tem que ver depois ali a regência nominal, verbal, né? Porque restringir é um verbo. Se restrinja a quê? Às HQs. Então, quem se restringe a algo. Então, pede uma preposição a. E o que é esse algo? As histórias em quadrinhos. Então, vai exigir ali o artigo as, tá? Então, a mais as com crase. Então, por isso que a alternativa E é a correta. Não podendo ser a D, que daí estaria
não levando em consideração o uso da preposição a, só do artigo as, tá? E nem poderia ser alternativa a, porque nas é como se esse verbo exigisse a preposição em, e não é isso que acontece, tá bom? Questão 5, nós temos esse texto, mas antes de fazer a leitura do texto, a gente vai fazer a leitura do enunciado. As normas que regulam o uso culto da língua portuguesa foram integralmente seguidas na seguinte alternativa: as ações de educação para a saúde podem estar voltadas a longo prazo para a prevenção de doenças ou para a promoção da saúde. Acho que essa aqui você já, né, deve ter visto alguma coisa errada aí. B. Investir na formação de cidadãos constituem condições necessárias à promoção da saúde e o desenvolvimento social. Aqui a gente não precisa nem ler o texto, é só para a gente ver se essa parte tá tudo ok em relação à norma culta da língua. Então, eu tenho que olhar regência, pontuação, concordância, crase, tá? C. Nenhuma das ações de educação para a saúde pode estar omissa à prevenção de doenças e à promoção da saúde. D. Os ambientes saudáveis são aqueles espaços físicos, higiênicos e adequados, alheios a agressões e a violências. Ou E. As ações de educação em saúde a que nos referimos defende que haveriam mais cidadãos saudáveis se tais ações fossem realizadas. Então, qual dessas frases está seguindo a norma culta da língua? Vamos à resposta? Acho que você deve ter percebido que só pode ser a letra C. Na A, gente, eu acho que não preciso nem comentar, né? Está voltada, as ações de educação para a saúde podem estar com Rzinho no final. Já ignora o resto, né? Tá. B. Investir na formação de cidadãos constitui condições necessárias à promoção da saúde e o desenvolvimento social. Aqui parece que tá certo, mas presta atenção numa coisa, ó. O termo a promoção da saúde e o termo o desenvolvimento social, ambos estão relacionados à palavra necessárias, condições necessárias a isso e àquilo, tá? Então, necessárias à promoção da saúde e ao desenvolvimento social. Isso a gente chama de paralelismo sintático, tá bom? Então, não tem ali uso da preposição na segunda parte, então tá errado. A C, tá certa. Nenhuma das ações de educação para a saúde pode estar, porque está falando de nenhuma das ações, né? Omissa à prevenção de doenças e à promoção da saúde. Olha o paralelismo aqui, ó, tá vendo? Aconteceu na letra C, mas não aconteceu na letra B. Então, a C está correta. A D, por que ela está incorreta? Os ambientes saudáveis são aqueles espaços físicos e higiênicos e adequados, alheios a agressões e a violências. Gente, se eu tenho uma palavra que vem depois desse A, no plural, que é o caso de agressões e violências, e esse A não está no plural, tipo as, então esse Azinho ali só é o A da preposição. Não tem junto um A de artigo, porque se tivesse o A do artigo, seria as agressões, as violências. Então, seria a com crase, tá? Então, tá errado. E a E, as ações de educação em saúde a que nos referimos? Ó, quem se refere a algo. Esse a é só uma preposição, não tem um artigo junto. Então, a crase ali está sendo mal utilizada, ok? Então, alternativa C. 6. Dadas as sentenças, estão corretamente acentuadas as orações. Estou a seu dispor a todo momento, a menos que surja alguma visita. O doente bebeu o remédio gota a gota. Dirigiam-se à casa das máquinas. E a carreira a qual aspiro é almejada por muitos. E aí, o que você respondeu? Vamos à resposta? Se você marcou 3 e 4, você está correto, tá? Vamos entender primeiro as erradas ali, ó, a 1 e a 2, né? Estou a seu dispor a todo momento. Gente, ó, para ter crase, tem que ter a junção de preposição e artigo. O que vem depois daquele a? Todo. Esse é um pronome masculino. Ele viria acompanhado de artigo? Não.
Então, ali só teria que ter um a de preposição. Então, uso inadequado da crase. O doente bebia o remédio gota a gota. Gente, diante de palavras repetidas não ocorre crase. Cara a cara, frente a frente. Nunca vai ter crase, tá? Aqui, dirigiam-se à casa das máquinas. Quem se dirige a algo, né? E tem um implicador aí, ó, para você prestar atenção. Toda vez que for utilizado com a palavra casa e terra, essa palavra casa e essa palavra terra, ela precisa ser explicada. Casa de quem ou do quê? E nesse caso tal, casa das máquinas. Então, crase correta. E a carreira a qual aspiro? Quem aspira, aspira a algo, tá? Então, a algo, mas a qual, que seria o pronome que se juntaria com a preposição ali, tem que ter crase, tá bom? Então, certíssimo. Questão 7, a gente também tem ali algumas questõezinhas do uso da crase, ó. Eles saíram às pressas antes do final da aula. Tamara começou a acreditar em tudo que o namorado dizia. Em caminhadas curtas, eu prefiro andar a pé. E amanhã nós vamos àquela hamburgueria em que comemos semana passada. Qual dessas frases nós temos ali o uso correto da crase? Vamos à resposta? Se você marcou somente nas frases 1 e 4, você acertou, ó. Saíram às pressas. Essa expressão às pressas, ela vai sempre vir com crase. E a 4, amanhã nós vamos àquela hamburgueria. Quem vai a algum lugar. Então, preposição a mais o pronome feminino aquela tem que ter crase, tá? Agora, gente, 2 e 3. Gente, regras básicas de crase, ó. Diante de verbos não ocorre crase. Então, o que eu tenho depois desse a? O verbo acreditar. Então, não pode ter crase. E depois, em caminhadas curtas, eu prefiro andar a pé. Também não pode ter crase. Aquele a é só da preposição. Pé não é uma palavra feminina, né? Então, só teria a preposição a, ok? Então, por isso, a B está correta. Questão 8. O uso da norma culta da gramática portuguesa costuma ser socialmente valorizada como algo distintivo e de prestígio. Identifique a alternativa em que o uso da crase está em concordância com as normas sintáticas e ortográficas. Então, de novo aqui uma questãozinha para a gente revisar todas as regras de crase. Dediquei o livro a meus filhos e a minhas filhas, para incentivá-los a escrever. A exposição mostrou as vanguardas europeias às visitantes brasileiras. A exposição durou toda a semana, dia a dia, sem interrupção. Graças às minhas alunas expositoras, não perdi nenhuma sessão apresentada e quando compreendi que as coisas são reais e todas diferentes, comecei a não saber que função tem. Qual é a que está correta? Tudo está correto ali. Vamos à resposta? Se você marcou a alternativa D, você acertou. Essa seria a única opção, né, gente? Graças a alguém. A quem? Às minhas alunas. Tá? Então, tudo certo. Gente, olha a... Lembra que eu acabei de falar aqui, ó, que diante de verbos não existe crase? Então, se eu olhasse só a última partezinha ali, ó, a escrever, eu já saberia que tem um erro aí, certo? Então, não preciso nem ler o resto da frase. B. A exposição mostrou. Gente, isso daí é o sujeito do verbo mostrou. Sujeito não vai ter crase, tá? Errado. A exposição durou, essa parte tá certa, toda a semana. Não, gente, esse a é só o artigo. E depois ali, ó, dia a dia, diante de palavras repetidas, não ocorre crase, tá? Errado. E a E, quando compreendi que as coisas, quem compreende, compreende alguma coisa, ó. As coisas, sem a crase, é um verbo transitivo direto. E de novo ali embaixo, ó, comecei a não saber. Eu tenho um verbo em seguida, não tem como ter crase, tá bom? Questão 9, estamos na nossa penúltima questão de hoje. Vai falar o seguinte: nesse contexto, considere as alternativas a seguir e assinale o que apresenta o uso correto da crase. Então, a gente tem um texto, mas a gente pode, de repente, nem precisar ler o texto todo, tá? A demonstração que devemos ser contrários àqueles que defendem o preconceito racial,
há particularidades de vivência a ser vinculada ao mundo africano. A representação do navio negreiro leva a pensar em pessoas que têm seu mundo compartilhado com outros. A implementação de uma concepção de inferiorização cria uma alusão a crimes com perdão. E o corpo intensifica a uma comunhão de forças de raças. Ó, nem preciso ler esse texto, né? Nessa questão específica, como não envolve interpretação de texto, o texto está ali só para você tirar, de repente, alguma dúvida de regência, alguma coisa do tipo. Mas se você estudou os casos específicos de crase, você não precisa ler o texto. Então, se você respondeu a questão A, você acertou, certo? Quem é contrário a algo, àqueles que defendem o preconceito racial. Ok. O que está errado na B? Gente, diante de verbos não ocorre crase, a ser vinculada, errado. C, leva a pensar, de novo, diante de verbos não ocorre crase. Não preciso nem ler. D, a implementação de uma concepção de inferioridade cria uma alusão a crimes. Ó, qual é a palavra que vem depois desse A? Crimes. Qual é o artigo que viria acompanhado desse substantivo? Os crimes. Tá? Então, se tivesse que ter uma preposição mais num artigo, seria aos. Não tem como ter a crimes com crase. Aquele a é só uma preposição, então é sem o acento indicativo de crase, porque é só uma preposição. Não, lembra que crase é a junção de uma preposição a e de um artigo a. Não aconteceu isso aqui, tá? E o corpo intensifica a uma comunhão, ó. Qual que é o artigo que apareceu ali, ó? Uma comunhão. Então já tem um artigo indefinido ali. Então aquele a é só uma preposição. Não tem ali a junção de uma preposição a e de um artigo a. Então, errada também, tá bom? E a nossa última questão de hoje também está relacionada à crase. Hoje você vai sair fera em crase, hein? Indo do efeito gaveta a possibilidade de céticos emitirem más vibrações, o sinal indicativo de crase, ele é o que aí? Porque vocês sabem, né? Existem casos de crase que tem uso obrigatório de crase, outros que são facultativos e outros que realmente não podem ocorrer. Então, qual é a justificativa para aquele A? Uso obrigatório, opcional, indica que se trata da junção de dois artigos, está empregado incorretamente, devendo ser retirado, ou indica que se trata de um monossílabo tônico como a palavra é. E aí? O que você responde? Vamos à resposta? A, é obrigatório, ó. Indo do efeito gaveta a alguma coisa, ó. Vai de uma coisa a outra. Qual que é a outra palavra? Possibilidade, que é um substantivo feminino, certo? Então, ali eu tenho um caso de regência que obrigatoriamente precisa ter a crase. Então, o uso dessa crase é obrigatório, não é opcional. Não tem junção de dois artigos, porque se fosse junção de dois artigos não teria crase, mesmo assim. Está empregado incorretamente? Não, tá? Corretamente. E muito menos indica que se trata de um monossílabo tônico com a palavra é. Gente, não. Aí, esse aqui, sabe aquelas alternativas que são totalmente viajadas? Pois é a letra E, né? Tem nada a ver com essa questão. Beleza? Então, eu espero que você tenha aprendido bastante, continue estudando e até mais. Um abraço para todos. Olá, pessoal lindo do segundo ano! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Professora Kátia, professora de literatura. Nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre o modernismo. Estudar não, a gente vai rever as questões que vocês já fizeram no Chave do Enem. E a gente vai ver uma parte específica do modernismo, porque o modernismo a gente vai ver em alguns momentos. Mas agora nós vamos ver as novas maneiras de ver a arte. O que será que o modernismo tem sobre a arte? Nessa questão, você tem dois textos, né? Um texto não verbal, aí você tem uma imagem e ela trata, né? Ela traz aí a visão
de imigrantes chegando num porto. É uma imagem de Antônio Rocco, e logo abaixo você tem um texto de Oswald de Andrade, que ele trata também dessa questão do imigrante. Olha o que ele diz: um dia os imigrantes aglomerados na amurada da proa chegavam à fedentina quente de um porto no silêncio de mato e febre amarela. Santos. É aqui. Buenos Aires é aqui. Tinham trocado o rótulo das bagagens, desciam em fila, faziam suas necessidades em trens de animais, onde iam. Jogavam-nos num pavilhão comum em São Paulo. Buenos Aires é aqui. Amontoados com trouxas, sanfonas e baús, num carro de bois que pretos guiavam através do mato por estradas esburacadas, chegavam uma tarde nas senzalas de onde acabava de sair o braço escravo. Formavam militarmente nas madrugadas do terreiro homens e mulheres, antefeitores de espingarda ao ombro. Bem, a gente percebe aqui que nesse texto há algumas características. Veja, há o destaque para o imigrante que chega, há um destaque de como ele chega nesse porto, há um destaque de como ele era tratado, de quem tratava ele, e são características específicas da imigração europeia para o Brasil. A gente entende isso porque ele fala que ele chegou em Santos, né? E aí vai dando algumas... O Santos, a cidade de Santos, né? A cidade portuária de Santos. E aí você tem como alternativas para identificar ali o que esse texto está pedindo para a gente. Levando-se em consideração o texto de Oswald de Andrade, a pintura de Antônio Rocco, reproduzida acima, relativos à imigração europeia para o Brasil, o que é correto a gente afirmar? Será que a visão da imigração presente na pintura é trágica e no texto é otimista? Você viu otimismo nesse texto? Será que a pintura confirma a visão do texto quanto à imigração de argentinos para o Brasil? É essa a ideia? Será que eles estão, porque todo momento eles dizem Buenos Aires é aqui, será que é isso? É a questão de ter imigrantes que estavam vindo para o Brasil da Argentina? Não é bem essa a ideia, né? Ou os dois autores retratam dificuldades dos imigrantes na chegada do Brasil. Perceba, o primeiro, você tem ali uma imagem onde os imigrantes estão levando uma bagagem pesada, a gente vê pela expressão das pessoas ali, né, que não é uma coisa fácil. E no texto também nós já vemos que há um retrato, né, das dificuldades que os imigrantes têm. Então, essa alternativa C já se encaixa dentro da nossa proposta. Espero que você tenha acertado essa questão. Vamos para a próxima? Erro de português. Caramba, a gente tem erro de português todo momento, né? Mas olha só que interessante esse texto. É um texto também de Oswald de Andrade, e ele é uma poesia, e ela começa sendo assim, ó. Quando o português chegou, debaixo de bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Ah, então não é erro ortográfico, é outro erro de português. Pois é, né? Qual é a ideia desse texto? Perceba que o português e o índio representado, a visão aqui que Oswald de Andrade traz para a gente é de primitivismo. É uma ideia que era abarcada no modernismo de trazer uma ideia de como o Brasil foi, no nosso caso aqui, né, de mostrar como o Brasil foi colonizado. O português sendo um ser civilizado e o indígena como alguém selvagem, ok? E justamente essa característica, ela é vista como uma característica marcante de dos momentos do modernismo chamado poesia pau-brasil. Você tem lá a poesia verde-amarela e logo em seguida vem a poesia pau-brasil, que é o quê? É uma visão, é o contrário. Vem a poesia pau-brasil, depois a verde-amarela, onde você tem uma visão ingênua, né? Mas retratando como que, no caso aqui nosso, né? Como o Brasil foi descoberto. E também um certo tom de ironia, né?
Porque o português é visto como civilizado, só que ele chega aqui e coloca a roupa no índio, e o índio, no caso, assim, despindo o português, então tem uma certa ironia aí com isso. Então, a melhor alternativa, a poesia pau-brasil. Vamos para o próximo? Poema tirado de uma notícia de jornal. Amo essa poesia. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, no barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Manuel Bandeira, quando escreve essa poesia, ele tem uma capa por trás disso, né? Isso aí. Algumas coisas que a gente pode ver aqui, ó. Poema tirado de uma notícia de jornal. E aí ele diz, quem está envolvido é João Gostoso. E aí ele dá algumas características do João Gostoso. Ele fala onde foi. Ele fala Morro da Babilônia. E ele não diz só que é no Morro da Babilônia. Ele diz exatamente onde foi. Num barracão, só que é sem número, né? Mas enfim, ele fala que é no barracão. E aí, dá as características do que aconteceu. Ó, o João Gostoso bebeu, cantou, dançou e, por fim, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu. O que essa poesia Manuel Bandeira explora? Ele explora justamente os elementos que eu tenho numa notícia. Se você constrói uma notícia, e você já deve ter construído mais de uma notícia, né? Você tem que responder a essas perguntas. Quem, onde, quando e o que está acontecendo. Então, você tem a alternativa E como a alternativa certa. Espero também que você tenha acertado. Essa coisa... Oh, já dei resposta. Puxa vida. Spoiler hoje. Puxa, que coisa. Vamos aqui então. Veio o sol. E não é véi, tá? Porque não é o véi da história, é veio. Mas, enfim, da mesma forma, ele está usando uma linguagem coloquial nessa poesia. Você pode ver ali. Ora, o pássaro careceu de fazer necessidade, fez e o herói ficou escorrendo sujeira de urubu. Já era de madrugadinha e o tempo estava inteiramente frio. Macunaíma acordou tremendo, todo lambuzado. Assim mesmo, examinou bem a pedra mirim da ilhota para ver se não havia alguma cova com dinheiro enterrado. E assim ele continua. E aí lá embaixo ele diz assim, ó, então passou Caio Anog, a estrela da manhã, Macunaíma já era meio enjoado de tanto viver pedindo para ela que o carregasse para o céu. E aí, lá embaixo diz assim, ó, vá tomar banho, ela fez, e foi-se embora. Assim nasceu a expressão, vá tomar banho, que os brasileiros empregam se referindo a certos imigrantes europeus. E aí pede pra gente que o fragmento aqui, o fragmento do capítulo 7, que diz veio o sol, do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, pertence à primeira fase do modernismo brasileiro. Considerando a linguagem pregada pelo narrador, é possível identificar o que essa primeira fase faz. Valoriza a linguagem coloquial. E aí usa a temática lendária, né? Você tem ali o Caio Anog, né? É um ser mitológico da nossa cultura brasileira, né? E valoriza a nossa cultura popular. Você tem ali o Macunaíma, que é o herói sem nenhum caráter, né? Sendo representado ali. Perceba, o nosso herói, né? Que tipo de herói que a gente tem ali, mas a ideia de herói sem nenhum caráter é bem legal para a gente conversar num outro dia. Beleza? Então vamos para a próxima. Descobrimento. Bom, descobrimento já faz a gente pensar em algumas coisas, né? Abancado à escrivaninha em São Paulo, na minha casa da rua Lopes Chaves, de sopetão senti um friume por dentro. Fiquei trêmulo, muito comovido, com o livro Palerma olhando para mim. Não vê que me lembrei que lá do norte, meu Deus, muito longe de mim, na escuridão ativa da noite que caiu, um homem pálido, magro, de cabelos escorrendo nos olhos. Depois de fazer uma pele com a borracha do dia, faz pouco se deitou, está dormindo. Esse homem é brasileiro que nem eu. O que esse poema
de Mário de Andrade, chamado Descobrimento, marca. O que ele marca? Marca a postura nacionalista manifestada pelos escritores modernistas. Recuperando o fato histórico do descobrimento do Brasil, a construção poética problematiza a representação nacional, a fim de que o que nós temos como configuração nacional? Qual é a nossa problemática? Eu destaquei algumas palavrinhas aqui da nossa formação como Brasil, né? Veja que ele diz aqui que é um homem pálido. Primeiro ele fala um pouquinho antes, ele fala: não vê que me lembrei de lá do norte, meu Deus, longe de mim. Ah, lembrou de alguém de lá, né? Mas ele falou, ó, um homem pálido, magro, de cabelos escorrendo nos ombros, um ser diferente dele, né? Um homem diferente dele. E esse homem, ele identifica que é tão brasileiro quanto ele. E aí as nossas alternativas, tem aí algumas que falam sobre o norte, né? Sobre valorizar a região norte, mas ele não está se referindo à região norte. Ele começa falando sobre São Paulo, ele começa falando de um homem, ele está fazendo rebuscando na sua memória, né? Algumas coisas, alguns elementos referentes à colonização do Brasil. E a gente identifica ali que ele vê a diversidade cultural e social brasileira, como nós fomos descobertos, né, como brasileiros. A nossa formação, ela é diversa, né? Então é isso que Mário de Andrade está explorando nessa poesia. E nós encerramos aqui. Segundo ano, eu vejo vocês daqui uns dias, final de ano não, né, gente? Vamos conversar? Eu vejo vocês no próximo Chave do Enem. Um abraço e até mais.